E ali eu comecei, fiz uma casa, fiz duas, quando eu vi já tava com 10, 18. Quando eu vi, Rapaz, tava bom esse negócio. não, tava muito bom. Quando eu vi, eu tinha mais 100 funcionários. Salve, salve, Luiz Paulo Teixeira na área. Inaugurando essa nova temporada do podcast Os Donos das Vendas. Esse podcast que é produzido e executado pelos mentores do Sales Club, o maior ecossistema de vendas, acelerando organizações por meio das vendas. Eu estou inaugurando aqui em 2024 um bate-papo com empresários e empresárias, com pessoas importantes do mercado para auxiliar, trazer conteúdos relevantes para que a nossa comunidade, que fazemos parte, que é o Sales Club, possa ter mais insumos para crescer, distribuir prosperidade e mexer, desenvolver a economia desse país. Hoje, em especial, temos uma convidada poderosíssima. Vamos falar de negócios, nós vamos falar de varejo, nós vamos falar de negócios online, vamos falar do empreendedorismo feminino, nós vamos falar de família. Mas antes, não se esqueça. Inscreva-se no canal aqui do Sales Club, ative os alertas, porque a nossa vida é uma vida corrida. E às vezes o alerta ajuda a gente a entender que tem conteúdo novo e relevante para ajudar a gente nessa vida que muitas vezes é solitária do empresário e da empresária, para corrermos o caminho certo do desenvolvimento, do crescimento e da aceleração de negócios. Mas vamos lá para o nosso programa de hoje. Como eu falei, temos uma convidada poderosíssima que manda tudo no mercado, mas ela nem sempre foi empresária. Queria, antes de tudo, dar as boas-vindas. Juliana Cadori, tudo bem com você? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz. Muito bem. Juliana, eu tenho um currículo aqui, é longo, tem bastante coisa, mas eu vou falar algumas coisas que foram o início da sua carreira, mas que mudaram. Aqui em São Paulo nós temos um engenheiro que virou suco. Você conhece a história? Não. Depois eu te conto que um engenheiro encontrou um mercado novo e criou lojas de sucos naturais de São Paulo. É um clássico em São Paulo. E ele mudou a carreira e é preciso ter muita coragem para transicionar, principalmente quando você tem sucesso na sua carreira. Sim. E a Juliana Cadori, ela é formada em engenharia civil e pós-graduada em estrutura de concreto e fundações. Além de engenheira diagnóstica, atuou durante 7 anos no mercado construindo residências de alto padrão. Pezinhos no chão como engenharia. Sim. Só que tudo mudou. Mudou. O que mudou, Ju? Eu acho que quando eu vim ali, né, 7 anos, até então era o que eu tinha, né, algo que eu sempre falei, o meu sonho sempre foi trabalhar com moda. Só que muita coisa aconteceu ali entrando na fase de adolescência para escolher a profissão da vida, e uma delas foi que meu pai acabou ganhando a conta no banco, ele era bancário, e eu falei assim, o que eu preciso fazer para eu mudar a minha vida, porque dali para frente Sim. ia ser por minha conta. Então, na época eu fiz o Enem, tudo o que eu tinha era engenharia. Falei, é aqui que eu consigo 100%? Bolsa, então é aqui que eu vou. E aí eu fiz daquilo transformar a minha realidade. Então eu peguei... Então, era uma oportunidade, era uma janela de oportunidade que pintou e você aportou em cima daquela janela que era engenharia. Então eu vou ser a melhor engenheira. E assim eu fiz. Então me formei com 21, que eu era adiantada. Uau! Então eu me formei com 21, já entrei de cabeça em 2 pós-graduação, aí eu virei inspetora do CREA, montei a minha construtora e ali foi. Eu fiz inúmeras... Menina, você é arrojada. Fiz inúmeras casas de alto padrão, casas de 800, 1.000 metros quadrados. Fiz também projetos de construção. Não, realmente é altíssimo padrão. Porque Sim, altíssimo padrão. Eu peguei esse nicho, que aí é um nicho que era pouco explorado lá na minha região. Eu sou de Foz do Iguaçu do Paraná. Falei, é aqui que eu vou trabalhar. Na época, eu me juntei junto com um arquiteto, então ele fazia o projeto.
de E você arquitetura, e eu executava. executava. E além de executar a obra, eu fazia projeto de estrutura de concreto, prevenção de incêndio, Então, você elétrico, pegava algumas hidráulico. especialidades. Alguns projetos Sim. também eram realizados por você. Aí eu entregava meio que como um over-delivery. Construía Tá bom? comigo e não precisava comprar esses projetos complementares. E ali eu comecei, fiz uma casa, fiz duas. Quando eu vi, já tava com 10, 18. Quando eu vi, Rapaz, tava bom esse negócio. não, tava muito bom. Quando eu vi, eu tinha mais de 100 funcionários. Uau. Então, eu montei um business muito top. E aí, eu comecei a trabalhar escassez, exclusividade. Então, para assinar contrato comigo, mesmo se eu tivesse vaga, entrava para uma fila de espera, eu fazia esperar uns 30 dias. Como intencionalmente para Intencionalmente. valorizar o negócio ou pela capacidade produtiva? As duas. Para mim, conseguir. Porque assim, apesar, 100 funcionários já é bastante, mas assim, para esse volume de crescimento, Sim. não era o suficiente, né? Não, aconteceu várias coisas assim que no meio do caminho a gente, por isso que eu falo, é importante o processo, né? Crescer é bom, mas tem que crescer saudável. E eu cresci muito rápido. Então ali já foi o meu primeiro aprendizado. Eu era muito nova, apareceu um monte de contrato, era tudo contrato de 2, 3 milhões. E eu falava, meu Deus, eu quero abraçar tudo, porque eu sou um trator para trabalhar. E aí foi onde eu falei, vamos, fui contratando, fiz contratações. Aconteceu várias coisas, né? Mas foram 7 anos, construí inúmeras residências. E aí chegou no que eu atingi a minha liberdade financeira. E aí nisso eu virei mãe. E ali mudou a minha chave. Eu sou mãe de gêmeas. E quando elas nasceram. Parabéns. Obrigada. Quando elas nasceram, eu vi que eu tinha tudo, mas eu não tinha a minha paz. Que daí era. Aí não fecha a conta. Daí não começou a não fechar a conta. Porque enquanto eu ainda era era solteira, que eu digo sem filho, né? Chegava, trabalhava, fazia projeto de madrugada. Você Né? tinha liberdade. Tinha Porque o teu tempo era conduzido. Você tinha que dividir talvez com seu esposo, Sim. mas era um tempo, maioria do tempo todo. E a gestação ou a maternidade singular já é complicada, imagina com duas. Sim. Com duas crianças. O seu tempo já não era o mesmo, porque uma quando acorda a outra e... Não, e eu ia pra obra até 30 semanas de gestação. Eu barrigão, subindo escada, então... Você é arrojada. Foi assim que... E eu só me dei conta depois que elas nasceram. Que daí eu olhei pro meu esposo e falei, aqui não dá mais pra mim. E nisso eu falei, né? Mas eu fui tentando administrar. Eu com 3 meses já pós-parto já voltei a trabalhar, então eu não consegui curtir a maternidade. E aquilo começou a me incomodar muito, porque eu deixava elas em casa pra dar conta do sonho dos outros. Eu falava, mas o meu sonho era maternar, era cuidar delas. Então começou que não fechou Não mais a casou. conta. E não era o meu sonho era trabalhar com moda. Que eu, criança, eu ia pra casa da minha avó costurar, eu fiz curso de corte e costura. E eu lembro que eu falava assim, eu quero ser uma estilista, eu quero desenhar. Então eu não sabia qual área da moda eu queria. Mas eu falava que eu queria... Era isso que eu queria trabalhar, com moda. Eu gosto disso. Posso só te fazer uma pergunta? Eu tô cortando todo o roteiro aqui, mas aqui... Muitas vezes a gente... tem sonhos, mas a gente não tem coragem. Você acha que o que te fez ter mais coragem, porque você já é arrojada, mas ter mais coragem de mudar de área foram as filhas? Ou foi a liberdade financeira? Porque a liberdade financeira, ela nos dá opções. Ela nos dá condições. É fácil, você já estava bem, você pode mudar. Mas o que mais qual foi o principal gatilho para a mudança? Eu acho que a liberdade financeira, óbvio, que ela me deu o conforto de mudar de profissão. Porque se eu não tivesse me tornado engenheira e construído a minha carreira, eu não conseguiria fazer essa transição. E o gatilho principal foi elas. Que aí logo estourou a pandemia. E ali eu repensei muita coisa. Eu falei, não é isso que eu quero. Daí tranquei minha agenda. Eu ainda tinha casa a terminar. Sentei com cada cliente. Falei, mandei todo mundo embora, falei, tô trancando, vou cumprir porque eu fiz meu combinado contigo, eu entreguei essas obras, mas eu falei, daqui pra frente eu não pego mais. E aí, o dia que eu fiz isso, eu entrei num conflito com toda a minha família, né? Que é o meu marido falando que eu tava com depressão pós-parto, que eu tava enlouquecendo, minha mãe... Acho que eles devem ter feito reuniões, nós precisamos conversar aqui, porque eu acho que ela tá tomando decisões esquisitas. Sim, e eu vi que eu comecei a querer mudar de carreira, porque logo quando elas nasceram, eu comprei a franquia da Casa do Construtor.
Sim. E aí eu falei, eu já queria empreender, eu já queria algo que não dependesse de O mim. bichinho do varejo já tava Tava. picando ali, né? Porque a construção civil é assim, era eu que tinha que fazer tudo. Então, na minha falta, tudo desandava. Que se você não faz a gestão do pedreiro, eletricista, a obra não vai andar. E além disso, eu era psicóloga do casal que estava construindo, eu tinha que fazer, né, a gestão dos Só fornecedores. quem construiu ou projetou para Sabe como família é que é? é complexo. É uma orquestra ali na obra, né? Pra tudo andar conforme. O pessoal me procurava, porque, por exemplo, assim, minha primeira obra foi a minha casa. Eu construí 540 metros quadrados em 11 meses. Então, eu tinha uma gestão saudável da obra. E isso foi um dos meus diferenciais. Então, eu cobrava caro e as pessoas pagavam porque elas não se incomodavam. Eu assumia todo o BO. Porque você zelava Sim. pela entrega, pela jornada, para que aconteça. Então existia uma garantia. Sim. E por isso tinha um preço. E aí, quando veio as gêmeas, eu falei, não, eu preciso de algo que eu vou estar em casa com elas e vai estar faturando. E aí, nisso, eu investi em franquia, modelo pronto, falei aqui. E aí, eu sou de Foz e a praça mais perto era 300 quilômetros de Foz. Falei, é aqui mesmo que eu vou investir. Fui lá, aluguei um barracão de 800 metros quadrados, reformei tudo. Quando eu vi, tava funcionando. E aí a minha loja virou a loja referência, porque eu fiz assim, a loja de locação de equipamento. E até porque você era uma consumidora de Sim. muito tempo, você tinha os modelo da franquia, porque esse processo. Mas você sabia como fazer. Então, e aí, quando eu vi, eu já tava com a segunda loja, em 2 vizinhos, eu tinha Francisco Beltrão, montei em 2 vizinhos, só que ainda não era aquilo. E aí começou a me incomodar. Faltava alguma coisa. Porque eu falei, tá, mas. E que mais? E aí foi onde, na pandemia, eu tive certeza. Eu falei, eu quero ir para o varejo, mas eu quero outro ramo, eu quero seguir o meu coração, porque daí quando veio a pandemia ali, eu comecei a olhar pra Juliana lá atrás. Falei, o que ela queria? E eu sempre quis moda. E meu pai ainda falava assim, vai fazer esse curso de corte e costura, você tem que fazer algo que vai te dar profissão, porque a gente tá falando de 15 anos atrás, quando eu entrei na faculdade. De certa forma, se a gente pensar com tudo isso, você já fez, acho que 4 escolhas importantes nessa jornada que você me falou. A primeira delas, fazer engenharia, que era algo que não estava no radar. Sim. Em segundo lugar, você decidiu criar uma construtora do zero. Em terceiro, você decidiu empreender no varejo sem ter histórico no varejo. E aí você decidiu fazer uma quarta. Qual dessas mudanças, que é quando você falou, vou transacionar ou transitar, vou mudar para moda. Qual das 4 mudanças foi a mais complexa ou que exigiu de você mais esforço? Com certeza a de transacionar de varejo, construção civil para moda. Porque era só eu que acreditava que ia dar certo. Né? Então era algo, vamos dizer, é algo muito íntimo, a certeza estava não estava explícita. Não, eu, no meu interno, eu falava, eu sei como eu vou fazer para dar certo, e eu vou fazer dar certo. E todo mundo na minha volta, meu marido, minhas amigas, os meus clientes. E você planejou ou você foi pra porrada? Eu fui Desce no play e falei, tô montando, hein? Não quero nem saber. A minha é que assim, eu tenho que até tomar cuidado, porque hoje eu já posso falar, falo, gente, não façam o que eu fiz. Mas eu fui na porrada, foi assim, eu decidi. Mergulhou de ponta. Foi, e a minha vida é assim. Então foi em junho, começo de junho, eu decidi que eu ia mudar pra moda, que eu ia encerrar a construtora, que eu ia. Aí eu vendi as lojas, vendi as franquias, foi tudo assim, vendi as franquias. E já tranquei a minha agenda. Em setembro eu inaugurei minha multimarca. Então a gente tá falando junho, julho, agosto, 3 meses. Que eu inaugurei dia 2 de setembro. Uma decisão decidida. Foi decidida. E daí imagina, tá, falei, vou fazer minha transição. Ok, o que eu preciso? Que marcas que eu vou trabalhar? Qual que é o meu público-alvo? Eu não tinha nada disso. Não tinha planejamento. Nada. Eu sentei numa madrugada incansável de chorar, eu chorando. Falei, vou fazer isso aqui dar certo. Na força do ódio vai nascer essa... E aí foi. Eu falei, tá, mercado de moda. Falei, gente, aí eu comecei a usar a minha expertise de empreender. Roupa. É muito fácil entrar. É um mercado sem barreira nenhuma de entrada. Você vem aqui em São Paulo, você compra, leva, vende. Falei, tá, qual outro ramo? Acessório? Gosto. Falei, mas e o sapato? Que daí é mais... É monopolizado hoje, Quando você pensou isso, você pensou como consumidora? Porque assim, muitas vezes a gente fala assim,
Eu gosto muito de cozinhar. Vou abrir um restaurante. Eu adoro ir em lojas. Não, eu sou mais consumidora de roupa do que de sapato. Agora inverteu. Então isso é muito interessante. Você Foi. decidiu pela moda, Foi. mas de certa forma houve uma racionalidade para que segmento você foi. Foi intencional o sapato, justamente porque hoje é monopolizado, então tem um grupo grande que domina 80% do mercado. E aí falei, tá. E aí já falei, tá, então isso aqui é o que eu vou fazer. Aí na minha cabeça, falei, vou montar um e-commerce, eu vou começar a testar de casa, tal. Aí eu falei, que marca que eu vou vender? Aí eu fui para as marcas que eu consumia. Tá. Falei, a gente tem que vender aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente usa. Aí foi onde eu fui procurar as marcas. Só que falei, tá, como é que eu chego nas marcas? Eu digitei no Google, telefone de tal marca. Liguei na fábrica, falei, ó, quero revender, como é que eu faço? Com quem que eu falo? Bom, mas eu acho que isso É proatividade, né? é atitude, Sim. proatividade e execução. Sim. Muitas vezes não tem manual Não tem. para fazer as coisas acontecer. Claro que você vai ter os estudos. Poxa, eu tenho 20 anos de educação, eu acredito muito na formação. Mas tem certas coisas que sem atitude não chega. Sim. E a própria atitude é o alavancador, é a faísca necessária. Só depende da gente, né? Eu falei, é eu que vou ter que fazer. Aí fui atrás, aí quando eu entrei em contato com as marcas, o pré-requisito era, precisa ter uma loja em uma praça liberada. Eu falei, opa, Tá então, bom, então me explica então, qual é a loja, qual é a praça. Como é que funciona? Daí, em Foz, já tinha a loja que fazia 10 anos que tinha um ponto. Praça que a gente tá falando é região, né? Aham. No mundo do varejo, eles determinam, fazem recortes no mapa e falam assim, isso aqui é uma praça. Então, Isso. e aí você procurou a praça mais próxima. Isso, que era uma loja de shopping. Nada menos que isso. Que o custo é altíssimo. Só que na hora que ele falou, eu falei, é isso que precisa fazer pra entrar? Eu falei, fechou. Então eu vou ligar lá no shopping, já vou arrumar a Se sala. precisa da habilitação, eu aterei. E aí foi o que eu fiz. Eu fui em Foz, tem 2 shoppings, bati nos 2. Aí em um eu fui super bem recebida. Daí foi onde eu montei a loja. Só que eu comecei assim, eu não fiz conta. Falei, ok, né? Que é o Eu que preciso existir. É essa que foi a lógica. eu preciso eu fazer funcionar, eu vou fazer. Mas eu preciso primeiro conquistar o meu espaço. Aí falei, então é aqui a loja. Daí peguei uma loja de 50 metros quadrados, um custo fixo de 12 mil. É muito alto. Falei, Shopping você tem o custo não só do aluguel, mas do fundo promocional. Você tem uma série de condomínio, que realmente você paga-se pelo fluxo. É um sócio, né? Sim. Que a partir de um teto ali, ele começa, quanto mais você faturar, mais você vai pagar pra ele. Então, eu falei, aqui que então eu peguei a loja, e aí já montei CNPJ, já mandei pras marcas, e aí eu entrei em outra barreira. O caixa que eu tinha era pra eu concluir as casas que eu já tinha feito contrato. Você tinha responsabilidade e compromisso. Sim, e aí eu cheguei pro meu marido e falei, vou vender meu carro, porque eu preciso de caixa pra eu comprar a mercadoria. Mas sabe uma coisa que eu admiro? Você sempre traz proposição. Sim. Não é o problema. Não, eu já vou pra solução. Porque eu falei assim, a reforma da loja, eu negociei com todos os meus fornecedores. Sim. Falei, ó, eu vou Isso facilita. Facilitou pra mim. Falei, porque eu vou começar a te pagar conforme o faturamento. Falei, abri a loja, 30 dias depois a gente já... Falei, fechou? Fechou, porque eu fechava muito cliente pra eles. Então, isso foi um diferencial pra mim, que foi mais fácil. Existe um ativo, que é o ativo social, o ativo do prestígio. Sim. E esse recurso, a gente não costuma monetizar. Sim. Mas ele vale dinheiro. Vale. Porque foram os descontos, porque foram as reciprocidades. Sim. E você usou todo o recurso disponível. Que eu tinha. Falei, essas são as minhas armas. Aí vendi meu carro, porque quando você entra, pra quem não sabe, quando você monta um CNPJ novo e vai entrar pro ramo, você precisa comprar à vista. Então eu tinha que fazer o pedido à vista, daí que vai pra produção. Sapato é diferente de roupa. Você não consegue ali comprar pronta entrega. Você tem que entrar pra produção, X pares e tal. Então tem um pedido mínimo. Você compra a grade. Tudo. É o pedido mínimo, Lembra que é o seguinte, a grade. É o tipo do sapato, a cor, os tamanhos, isso. Né? Então, assim... No mínimo 6 pares, então é bastante coisa. Quando você olhar os SKUs, a quantidade de unidades de pares, é grande demais. E eu não posso ter... E assim, vou comprar 6 sapatos, mas eu vou expor um modelo. Uma cor. Então, eu preciso de uma variedade grande para eu conseguir ter um faturamento legal. E aí, só que nessa hora eu não tinha maturidade empresarial para o varejo.
mas eu fui fazendo com feeling, que eu acho que isso me ajudou muito. E aí, uma coisa que eu sabia fazer era mapear muito bem. Falei, tá, então eu já defini as marcas que eu vou vender. A sua lógica é muito boa, né? Você consegue analisar e ter lógica. E aí, falei, tá, agora vamos para os meus diferenciais competitivos. Falei, eu já tô ferrada, porque a minha loja é num shopping, é o shopping mais distante do centro da cidade. Falei, já perdi aí pro meu concorrente. O ponto mais forte do outro meu concorrente também. Faz 10 anos que ele tá com a praça. Então, já. Falei, então eu tenho que bater forte em experiência. Aí já chamou o remedinho. Não, brincadeira. Falei, eu tenho que bater forte. Experiência em piso de loja e levar o produto até a casa do cliente. E o meu grande diferencial, que eu acho que isso fez, assim, muito diferença na hora que eu abri a loja, foi eu começar com uma equipe formada. Então, eu fui atrás de uma gerente já com carteira de cliente. Tá. E daí eu fui pra ela e falei, ó, tô querendo, o que você me diz? E ela falou que vinha, então eu não precisei eu conquistar os clientes, que a gente montar uma carteira demanda de mais tempo. Sim. E aí quando eu peguei... Porque, de certa forma, o mundo dos sapatos, ele tem uma certa recorrência no vínculo, né? Tem. O que tem de novo, ou fui lá, me atendeu, sabe exatamente o tipo de sapato que eu quero. Então, eu acho que nesse segmento da moda, a carteira, ela... Conta bastante. Conta bastante. Porque né? a pessoa, ela que for comprar o produto por produto, ela entra no site da marca e compra. Então, é mais pela a intimidade que ela tem com o vendedor, a experiência que ela tem em piso de loja. Então, eu falei assim, o que eu vou fazer de diferente? Aí, eu pensei, idealizei, falei, todo mundo tem muita vontade, principalmente quem não tem poder aquisitivo, de ir numa Prada, numa Gucci. Falei, qual a experiência de loja que eles oferecem para os clientes? Aí eu fiz uma loja com design totalmente inovador, então ela não tem cara de sapataria, ela traz esse luxo, mas ao mesmo tempo uma loja aconchegante, que você chega lá, eu pensei também, eu coloquei uma máquina que serve água de coco, faz caipirinha, tudo assim, várias, faz cerveja, várias bebidinhas diferentes para as clientes que estão ali. Aliás, você traz um ponto que você fala muito sobre marketing sensorial. Vamos trazer esse tema já para a mesa, já que você está falando isso? Porque tudo isso que você falou não é só um agrado. Não. Ele tem uma lógica e é intencional. Sim. O que é o marketing sensorial e como é que você faz disso um trunfo nas suas lojas? Então, virou um diferencial competitivo. Daí, desde o cheiro que eu coloco na loja, cheirinho dentro... Tanto a pessoa que ela vai no piso de loja, quanto a que recebe em casa, ela tem que ter o mesmo carinho. Então, a gente ainda brinca, né? Eu falo, é experiência Melis, de onde quer que você esteja. Porque se ela... Eu tenho cliente do Líbano, a gente manda para os Estados Unidos, Portugal, o Paraguai inteiro. Então, ela abre a caixinha, vai estar lá o cheirinho, eu mando um presentinho. Então, todo mês tem um negócio brinde de gente pra gente. Gente pra gente. E gente tem sentidos. Tem o olfato, tem o tato, tem a questão visual. Sim. Você cuida de cada um dos sentidos, favorecendo uma experiência favorável. Sim. Mas como é que eu faço isso na internet? Então, da internet, e até o ponto que eu quero trazer é que 60% das nossas vendas hoje é via WhatsApp e Instagram. Então, assim, representa muito. No meio digital. Muito. A pessoa nem pisa na sua loja? Não. Assim, pisa as clientes ali Não, que eu quero da desses cidade. 60% Não, é tudo com online. origem online, eles têm uma relação com você, mas elas não necessariamente vão até o seu ponto de venda. Instagram e WhatsApp. E são clientes fiéis, recorrentes. E aí, como é que eu faço o carinho pra elas ali? Às vezes eu faço atendimento via FaceTime, que daí ela tá me vendo, aí eu mostro o produto, eu falo. E isso me aproxima muito das clientes. Cria vínculo. Eu divido com elas uma dor, divido com elas, sabe? Ai, hoje isso, hoje aquilo. E além disso, é o carinho também. Elas compram. Eu tô te mandando um mimo. Vou quando a gente vai fazer evento, alguma coisa, eu dou preferência para as clientes que são ativas, recorrentes todo mês. Cá entre nós, se você faz isso, você tem um CRM. Tenho. Não, porque é preciso saber quem é quem na história. Sim, não, tem que saber quem são as clientes que mais compram. Pelo menos as 10 primeiras. E as que compram todo mês. Porque tem aquela que não compra um valor muito grande. Mas ela tá sempre ali. Então, todo mês ela passa. Eu tenho clientes minhas que vai todo sábado na loja tomar café. E às vezes elas nem compram.
às vezes elas compram. Então a gente tem que cuidar. Tem cliente minha que participa das minhas redes sociais. Então você tem que estar ali cuidando da vida delas. Tem que saber se ela tá viajando, elogiar, né, comentar. Uma coisa que eu bati muito, que eu acho que isso é um dos diferenciais também da nossa empresa, todas as minhas vendedoras têm um perfil delas, da empresa, então a gente brinca, né? Amanda Melios, Luciana Melios, que elas ficam cuidando das nossas clientes. Então elas comentam, elas mandam coração, elas participam da vida da cliente, porque quando ela chega, tanto via internet ou quanto presencial, elas falam, ai, como é que tava a viagem? Como é que... Porque as pessoas são carentes, elas querem conversar, elas querem atenção. E se você cuidar do básico, ela volta, ela vem sempre. Então, não é pelo preço, não é pelo produto. Eu tenho, além da multimarca, no meio do caminho aí, eu criei a minha marca própria. Eu tenho cliente que ela só compra a minha marca. E é aquela assim, Ju, eu quero a coleção inteira. Entendeu? Não, calma. Agora, se a coisa estava complexa, agora está complexa vezes 2. Você criou a sua marca. Vamos de novo, vou até pedir pro pessoal, coloca aqui a URL. Também tá na descrição do vídeo, se o pessoal quiser ir lá depois. Mas qual é o nome da tua marca mesmo? Meu Cador Store. Cador Store. Isso. Não, da marca própria. Marca própria. E a minha multimarca é a Melis dos Foz e Melis dos Medianeira, que eu tenho 2 unidades. Nome diferente? É. Me conta pra mim, como é que surgiu? Já que você é tão criteriosa nas escolhas, como é que surgiu esse nome? Esse nome, que pra mim as coisas têm que fazer muito sentido. Eu acho que já deu pra perceber que eu sou movida, lógico, pelo financeiro, mas é muito além disso, tem que ter um propósito pra minha vida. E quando eu decidi fazer a transição de carreira, que eu percebi que não era só por mim, era pelas minhas filhas também. Que foi o principal foi gatilho. O principal gatilho. Então eu queria algo que toda vez que eu entrasse na empresa, que eu olhasse, que eu sabia que aquilo ia me trazer orgulho, era representando elas. É como missão, visão e valores. Você tem algo que sempre te remete à origem e o fundamento que te trouxe ali. E Melisos é uma palavra meio brasileira, né? É Melícios, que é a tradução espanhola de gêmeas. Então a loja ela é em homenagem às minhas filhas, a Laura e a Luísa. E quando eu idealizei tudo, foi pensando lá na frente. Elas olhando pra trás, falando, nossa, minha mãe construiu isso do zero, a minha mãe... Porque eu acho que quando a gente trabalha com... As histórias delas se entrelaçam, se confundem com a própria loja. Sim. Não que elas devam ser as empresárias futuras, mas que elas saibam a origem da história delas. Também pra deixar... Porque quando a gente tem filha mulher, eu acho que eu quero criar 2 mulheres independentes, 2 mulheres fortes. Então, assim como você. Elas têm que ter algum espelho. Então, elas vão olhar pra trás e falar: minha mãe teve coragem de fazer uma transição de carreira. Minha mãe teve coragem de abrir uma loja do zero, sabe? E a minha mãe teve coragem de errar e falar: errou aqui, errei ali, vamos corrigir. Então, eu acho que isso é muito assim. Tudo que eu faço, elas vêm primeiro. Inclusive, até a logo, eu tenho tatuada aqui, que essa aqui virou a logo da minha marca, que é o coração entrelaçado das 2. Então, tudo que eu faço é a família em primeiro lugar. Então, tá tudo conectado, né? E cá entre nós, quando a gente faz de uma forma genuína, de forma intencional, acaba reverberando. Eu imagino que muitas mulheres se inspiram em você, não só as suas filhas, por causa da sua atitude, da sua coragem, que nem todos ou nem todas estão prontas para isso. Sim. Acontece isso? Acontece. Eu recebo muita mensagem. Eu sempre fui bem ativa nas redes sociais. Então, desde a época da construção civil, sempre dividi meu dia a dia. Depois, a maternidade, que também foi um perrengue ali naquela fase da minha vida, que as gêmeas nasceram com prematuras, eu tive pré-eclâmpsia, depois eu tive que voltar pro centro cirúrgico. Então, eu sempre fui, assim, muito ativa ali de dividir o meu dia a dia com elas. E o que mais, assim, quando fala assim, Ju, o que eu represento? Quando você fala assim, a Juliana Cadori, é força e coragem. São 2 coisas em que elas falam, até eu brinco, né? Eu falo, eu levo sucesso, coragem e força através de sapatos. Porque quando elas compram uma Cadori, elas não estão comprando um sapato, elas estão comprando um pedacinho da minha coragem para elas irem atrás do sonho delas, igual eu fui atrás do meu. Então, eu impulsiono isso, eu falo, e é um movimento até que uma conversa que eu tive, inclusive com o Fábio, que eu falei para ele, eu tenho um chamado dentro do meu coração, que eu quero trazer isso à tona, que é eu ajudar mulheres a conquistar sonhos.
Porque isso tá cada vez mais presente na minha vida. E o pessoal me chamando pra palestrar pra mulheres, me chamando pra fazer esse movimento, sabe? E eu sinto que eu posso, sim, ajudar. Até porque se você pegar na sua história, não queremos fazer dessa conversa um ativismo ponto, mas assim, você foi minoria muitas vezes, né? Na engenharia, por tradição e por característica, certamente haviam mais homens que mulheres. Sim, na sala a gente era em 3 mulheres e uns 50 homens. Na sua jornada familiar, você é a primeira empresária dentro das suas gerações, né? No varejo, a primeira também. Na moda, a primeira. Então, todo esse lance de ter tido a coragem de inovar muitas vezes, encarar mesmo que não fosse a maioria, isso traz uma percepção de distância que é preciso muita atitude. Sim. E é o feeling. Eu tenho algo que você falou, eu consigo olhar e falar, é esse caminho que eu preciso seguir aqui. É lógico que não acerto 100%, né? Mas isso eu acho que me fez chegar muito longe. Se você falasse pra mim que acertava 100%, mas a história tá plastificada. E aí, a gente, quando inaugurou a loja, montando todo esse combo, a gente já saiu o primeiro mês faturando mais de 200 mil. Daí eu falo assim, quem que pós-pandemia, época o pessoal todo usando máscara, abre uma empresa do zero, sem nenhuma experiência, e eu já tive lucro no meu primeiro mês de loja. É altamente incomum. Não. Eu esgotei quase todo o meu estoque no primeiro dia, na inauguração. Uau. Então eu fiz todo um movimento de marketing para levar o pessoal para a loja, trabalhando muito experiência, muito. Porque esse era o meu diferencial. Porque produto por produto, a outra loja também vendia. De certa forma, principalmente quando você trabalha multimarca, o produto que está na tua loja também está na outra loja. E é preço tabelado. Então eu não consigo nem... Então a minha margem, aquilo acabou. E aí eu falei, eu prefiro sacrificar um pouquinho da minha margem agora para eu fidelizar. E aí lá na frente eu entro com outros produtos, que daí foi onde nasceu a minha marca própria, para eu aumentar a minha margem de lucro. Então já a gente vai falar aqui sobre marca própria. Muitas pessoas ficam com medo. Eu trabalho multimarca, vou lançar minha marca própria, vale a pena, não vale a pena, vou ganhar mais margem, vou ter problema com o meu fornecedor, eu só sei vender, ou eu vou industrializar, vou verticar. Todas essas dúvidas são dúvidas frequentes no mundo empresarial. Mas antes de falar disso, eu quero lembrar vocês que esse é o programa Os Donos das Vendas, e ele é o programa do Sales Club. Vocês devem estar vendo um QR Code aqui na tela. Esse é o QR Code, e na descrição também tem um link para a próxima edição da Imersão 360 do Sales Club. Essa imersão acontece 3 dias presenciais em São Paulo. Nós falamos de gestão comercial. Nós acreditamos que as vendas salvam negócios e impulsionam o negócio. Porque existem muitos negócios com produtos incríveis, mas se não vendem, a pessoa pode morrer abraçado com o seu belo produto sem acontecer. E o crescimento do negócio a partir das vendas, gerando caixa, é possível corrigir, aprimorar e crescer. Para isso você precisa ter boa gestão de vendas, contratação, negociação, formação de um time qualificado, ter processos de receita previsível e gestão comercial, marketing de crescimento e também gestão, porque quando cresce a gestão é preciso estar atenta para não atrapalhar a dinâmica da empresa. Com isso, nossos mentores, Thiago Concer, Fábio Oliveira, Rafael Lassance e Leonardo Castelo, 3 dias em São Paulo. Acesse aqui que no próximo mês deve ter uma imersão esperando por você. Legal? Agora, voltando ao nosso assunto aqui, que você falou para mim da marca. Marca própria. Quando você decidiu fazer marca própria, a pergunta, tem desafio em abrir uma marca própria? Tem. Mas quando foi que eu decidi? Com 4 meses da minha primeira loja, Mas tudo você é prematuro. Eu falei, não, deve ser uns 3 anos, 4 anos depois. 4 meses. Não, mas com 4 meses, o meu maior concorrente, que era o que estava 10 anos no mercado, ele botou a loja à venda. Porque eu quebrei ele. E aí eu comprei ele. Mamãe! E aí, foi onde eu fiquei com as 2 lojas. E quando eu fiz 1 ano de varejo, eu abri minha terceira unidade, que é em Medianeira. E ali, quando eu abri a terceira unidade, naquele ano comecei a ver que realmente eu precisava dessa maturação empresarial, que tinha muita coisa que eu não sabia. E foi onde eu comecei a procurar mentorias, imersões. E
E foi onde eu falei, não, eu preciso aumentar minha margem. Porque senão fica trocando figurinha, né? Tipo, uma coisa que dá errado. Às vezes o que eu tô vendendo para mais Sim. e ele não tá mexendo, O ponteiro. não tá abrindo a boca do jacaré, que é a margem e geração de caixa no Sim. resultado. E uma coisa até que você falou agora há pouco em relação a vendas, revendas salva negócio. Vendas salvou o meu negócio. Que em determinado momento deu um negócio muito errado e eu só continuei com o negócio aberto porque eu tinha venda todo dia. Então, realmente, foi isso, foi intencional. O que segurou e manteve o negócio foi ter vendas todos os dias. Que daí eu gerava caixa todo dia, eu consegui ir arrumando. Até porque cá entre nós, o teu negócio ele precisa de um capital de giro muito alto, porque você tem que ter grade, o estoque vai acabando, e nem sempre você tem a pessoa com aquele tamanho exatamente para tirar o estoque. Sim. E quando for trazer de novo, tem que trazer mais 50, 60, 100 pares de sapatos. E a gente vem numa cultura que a cada 6 meses tem que fazer liquidação. Então você acaba queimando o teu resultado do semestre trocando a figurinha, porque vendi muito, mas eu não gerei lucro. Sim, aí você vai olhar o DRE e fala, ué, mas cadê esse dinheiro? Tô vendendo tanto. E aí foi onde eu comecei a entender de negócio mesmo. Comecei a analisar mais friamente. Daí foi onde eu falei, E a gente só domina aquilo que é nosso, né? Que daí foi onde aconteceu que uma das marcas que eu vendia, quando eu tava ali com com as 3 lojas, 1 ano de marca. E aí aconteceu um super faturamento, acho que pra eles baterem meta, não sei. E aí foi onde eu falei, a gente domina só aquilo que é nosso. Então eu tive um problema muito sério com uma das marcas que eu vendi, e aí foi onde nasceu a Cadore. Eu falei, aí vai nascer com os meus propósitos, os meus valores, não tentando matar lojista, porque como é monopolizado, hoje a sapataria, né, as marcas, elas tentam sufocar o lojista. Então, a cada 6 meses você tem que comprar, tem que isso. Não importa se você tem estoque, não tem esse gerenciamento. E do lado de lá, industrial, tem alguém também querendo fazer lucro. Sim. Então, tem técnica de pressionar mesmo. Sim, e é uma briga por margens, porque você tem o cliente final é o mesmo e tem que caber todo mundo na cadeia. E aí foi onde eu falei, a gente só domina aquilo que é nosso. Falei, então eu vou fazer a minha marca com os meus valores, os meus princípios. Aí nasceu a Cadore, dentro do que eu acredito. A gente tem propósitos sociais, a gente tem propósitos que vai além. Igual eu falei, eu levo através dos sapatos sucesso, força e coragem para os meus clientes. E além disso, a gente faz uma ação social também em cima dos produtos vendidos. E aí nasceu. Você se importa de contar? E eu sempre exploro isso, não de uma maneira sensacionalista e oportunista, mas de uma maneira inspiradora. Quando você fala de uma ação social, o que você escolheu fazer e qual foi a sua inspiração para fazer isso? Tá. A cada produto da Cadore vendido, a gente doa 1 litro de leite para uma instituição de nutrição infantil. E o porquê que eu fiz isso, as minhas filhas nasceram prematuras e uma delas nasceu com uma alergia muito severa a leite. E a gente fez um tratamento de 1 ano, eu quase perdi ela. E isso é um jeito de eu agradecer a Deus por ela estar viva e de eu devolver aquilo que é Ele que me dá. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, tenho muita fé. Então é um jeito de eu fazer diferente na vida do outro. Eu tive condição de curar minha filha, mas tem muitas mães que não têm. E isso é um negócio que mexe muito comigo, assim. Elas mudaram a minha vida. E se eu posso, através do meu trabalho, tirar um pouquinho do meu lucro para ajudar, por que não? Né? Se toda empresa fizesse isso... Eu queria aproveitar a história, porque hoje o ESG, ele tá tão em voga que as pessoas se sentem pressionadas a fazer. Ou então acham que isso pode ser fancy, pode ser legal eu fazer. Eu acho que essa é a verdadeira história. Quando você tem algo que te tocou, algo que tem a ver com a sua história, algo que te move e não é, ou é por devolver para a sociedade, ou é por ser agradecido, ou ajudar alguém como você gostaria de ser ajudado. Esse é o verdadeira ação social. E a questão não só do aleitamento materno, mas também a questão de nutrição especial, ela não é barata. Não. E ela é rara. E só quem viveu isso sabe a importância e o quão difícil é. Graças a Deus você tinha uma condição de vida, mas muitas famílias têm desafios para manter. Então, eu fico grato e inspirado pelo seu movimento e sei que ele por si só é o suficiente para você.
não é para fazer propaganda, Não. e que isso possa inspirar outras pessoas a olhar na sua história como pode devolver para a sociedade algo melhor, né? Desculpa esse momento, porque eu fiquei Não, realmente mas impactado. é algo que foi assim, igual eu falei, marca por marca tem um monte. O que eu posso fazer de diferente, sabe? Que eu falo, não é só pela loja, não é só pelo produto. A gente tá aqui por um propósito maior. E eu vejo que além de eu fazer de devolver isso para a sociedade, eu ainda tenho algo com ajudar mulheres a empreender. Isso tá latente, tá aparecendo cada vez mais. E é muito engraçado, assim, que quando você se entrega para viver o propósito, quando você começa a ver o mover de tudo, sabe? E quanto mais você faz, quanto mais você entrega, parece que Deus vai te dando cada vez mais. E te moldando. Então, assim, muita coisa aconteceu. Chega até, eu fico sem palavras, assim, porque o caminho que eu trilhei, eu olho pra trás, eu falo assim, gente, vai fazer 3 anos, né? E parece que eu já vivi uns recente. 30. A gente percebe. Os 45 minutos foram poucos aqui pra gente. A gente tá encaminhando aqui. Afinal, tinha tanta coisa pra gente conversar, né? E é tão agradável. Espero que vocês também estejam se agradando dessa conversa. Mas lembrando que nós temos na audiência homens e mulheres, mas empresários e empresárias, pretendentes ao empreendedorismo, e a vida empresarial é uma vida solitária. Muito. E você, em todos esses momentos, com muita coragem, certamente também teve as suas fragilidades e seus desafios. O que você poderia devolver para essas pessoas, ou dizer a elas que têm intenção de mudar, seja de ramo, seja mudar do segmento digital para o físico, seja criar uma marca própria para o mercado que trabalha com multimarcas, com tantas inovações. E eu te enxergo realmente uma empreendedora de quebrar barreiras. O que dizer para essas pessoas que têm muitas vontades, mas ainda têm muitos receios? Tá. Primeiro não faça nada pelo dinheiro, que vai ter um teto. Eu falo, tem que seguir o coração. Eu sou muito disso, de vá atrás dos seus sonhos. Com tudo que eu fiz, como você falou, né? Eu quebrei várias barreiras, então o conselho que hoje eu queria ter escutado lá atrás vai com os pés no chão. Não os coloque ao risco da ruína, porque pode acontecer. E tem pessoas que não estão preparadas, né? Acho que a autoconsciência de saber se está preparado ou não é bom, Isso, né? porque a conta vem. Então, a pessoa tem que saber, você quer isso mesmo? Então, bota no papel, faz um planejamento, busca mentores, mas mentores que viveram aquilo que você quer viver. Porque tem muita gente, né, que fala, não, eu sou mentor disso, mas ele nunca viveu, né? Então, eu digo assim, você quer montar uma loja... Se apropria do processo de ser mentor, mas não tem uma trajetória como executor. Então, assim, você quer, tipo, montar uma loja. Então, você vai em busca de mentores que tem loja, que já passou o processo. Porque, de fato, vai poder te ajudar a não errar. Você vai conseguir errar menos. Você já vai ter um caminho. Às vezes, vai até te juntar conexões. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Em busca de um mentor que já viveu aquilo. Não se colocar ao risco da ruína. Faça um planejamento. E não desista dos seus sonhos. Porque vai dar errado. Vai dar muito errado. E se você não acreditar e não seguir, ninguém mais vai fazer. Então, vai até dar certo. Que é o meu negócio. Eu vou fazer até dar certo. E deu certo. Deu certo. E dará mais certo ainda. Amém. Uma visão de futuro. O que nós podemos esperar dos seus negócios disruptores e sempre crescendo? O que vem pelos próximos anos? Eu quero fazer da Cadori uma grife brasileira. Então, a gente já tem, além de sapatos, eu tenho bolsas. A gente lançou a coleção de óculos. Pro inverno do ano que vem vai vir linha de couros. Então, eu quero uma grife completa brasileira. E além disso, no grupo todo, quero aí trazer essa parte de mentora para mulheres, que é um projeto que estava adormecido, que eu tô tirando da gaveta, para ajudar também nessa parte de montar lojas, montar marca do zero, enfim. Mas do grupo da marca, eu quero transformar ela numa grife brasileira. Bom, nós aqui representando a comunidade Seus Clube, que inclui os mentores, mas também todos
essas pessoas que são, como eu falei, empreendedores, empresários, executivos. Agradecemos muito a sua presença conosco, agradecemos sua jornada inspiradora dividida com a gente aqui, e a gente deseja que você tenha muito sucesso e muito êxito. Não será simples, porque você é arrojada, mas nós temos convicção que você tem um caminho realmente brilhante pela frente. Continuem aqui conosco nos Donos das Vendas e no Sales Club, uma comunidade de pessoas que pensam negócios a partir das vendas, e que a gente torce para o desenvolvimento nacional, o aquecimento da economia, principalmente pelo meio empresarial. Obrigada, viu, pelo convite. Foi uma honra. Estou muito feliz. Acho que a conversa... Vai falou, né? Faltou tempo por tanta coisa que a gente estava conversando, mas eu fiquei muito feliz e estou sempre à disposição. O pessoal já pode seguir. Está lá na nossa descrição os seus contatos, os seus acessos. E não esquecer, se inscreve aqui no canal, cria o alerta, porque sempre tem coisa nova, gente interessante e inspiradora, como foi hoje. Obrigada. Por aqui. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Esse é Os Donos das Vendas, e aqui você está no Sales Club. Tchau, pessoal.